Olá, meu nome é Eduardo Fagundes, eu sou engenheiro eletricista e eu vou apresentar nesse vídeo para vocês um roteiro de como desenvolver um projeto de PPA. PPA é uma modalidade de compra de energia no mercado para grandes empresas por períodos longos. Claro, traz grandes vantagens, mas requer certos cuidados. É exatamente esses cuidados, né, que eu irei explorar um pouquinho mais neste vídeo. Na natureza, nada se cria, nada se perde, tudo se transforma, né? O postulado de Lavoisier. A grande questão é como transformar, né, as questões da natureza, no nosso caso aqui em particular, a questão da energia, com o menor impacto na natureza possível, né? Isso por quê? Para atender hoje às demandas ambientais, né? Para que a gente possa reduzir o impacto das mudanças climáticas no nosso planeta. Gente, nós utilizamos energia para quase tudo. Né? Você que está assistindo esse vídeo está usando energia, ou é da bateria do seu smartphone, ou, né, que depois você precisa carregá-la, né, numa tomada, ou diretamente da tomada, dependendo do meio que você estiver assistindo esse vídeo. Então, as indústrias, né, que são eletrointensivas, as cidades, né, os data centers, né, que a cada vez mais consomem uma grande quantidade de energia. Claro, se você está utilizando o Instagram, você está utilizando o TikTok, né, você está utilizando o seu internet banking, você está fazendo uma videoconferência, você está assistindo um vídeo como esse, você está utilizando eletricidade. A mineração de bitcoins, né, tem um consumo extraordinário, né, de energia. Tanto é verdade que os grandes mineradores estão aonde a energia é mais barata. Ou seja, tudo que está aqui ao nosso redor utiliza eletricidade. Bom, e aí nós temos as fontes que geram essa eletricidade, né, que pode vir aqui de uma plataforma, né, marítima, onde é feita a extração do petróleo, que isso depois e a extração do gás também, o gás natural, né, que depois podem ser utilizados nas termoelétricas, né, para fazer a geração de energia. Né. Temos um outro tipo de energia que também é térmica, né, que são as usinas nucleares. Aqui no Brasil nós temos duas em operação, Angra 1 e Angra 2, né? Das hidroelétricas, né, que são onde você acumula a água em reservatórios e quando você precisa então gerar energia, você passa essa água pelas turbinas e gera energia. Né. A parte da energia eólica, né, a energia que é movida pelo vento, né, que está tendo um crescimento extraordinário aqui no Brasil e com custos cada vez menores, e a energia fotovoltaica, aquela que nós conseguimos do sol, né, através dos painéis fotovoltaicos. Nós já tínhamos falado um pouquinho, né, sobre a questão do esforço de transformação. Todas essas transformações aqui que você tem em energia, ela de alguma forma ela gera algum tipo de impacto. Né? Claro, para nós está mais evidente o impacto que gera tudo que é movido a combustível fóssil, né? Por exemplo, as termoelétricas aqui, né? Inclusive quando elas são acionadas por uma questão de demanda, nós pagamos mais caro, né? Vem lá a tarifa, né, vermelha na nossa conta de energia, né? Então você tem um impacto visível. Mas, claro, a parte nuclear, nós também temos os resíduos, né, que depois precisam ser armazenados em ambientes especiais, né, para evitar que a radiação faça contaminação. As hidrelétricas, né, apesar de ser uma energia fóssil, mas ela também traz também uma mudança no microambiente, ali no microclima da região, porque você precisa estar fazendo grandes lagos de reserva. Né? Isso, inclusive, em alguns casos, né, você tem que submergir algumas cidades, né, que foi o caso eh, da nossa Itaipu aqui, que é uma das maiores hidroelétricas do mundo, né? Mas, como vocês viram, também gera algum tipo de impacto. Né? A parte eólica também. Né? Existem relatos, inclusive, que isso pode estar
né, em migrações, né, de pássaros, né, os pássaros acabam não vendo as pás e eles podem se chocar contra elas e acabam morrendo. Né? As fotovoltaicas não tem no processo da geração de energia propriamente dita, mas também existe um processo que consome recursos, né, para que você fabrique, né, a célula fotovoltaica. Então, a questão toda é o seguinte, né, toda transformação, né, de energia, ela gera, né, um impacto na natureza, ou quando ela está gerando, ou no processo de fabricação desses componentes, né, que nós utilizamos aí para fazer a geração da energia. Uma questão que é super importante, né, é você fazer a transmissão da energia. Porque quando você pega uma hidrelétrica de Itaipu, né, que é uma hidrelétrica gigantesca, você precisa transportar a energia que é gerada lá para os centros de consumo. E isso exige o quê? Grandes linhas de transmissão. E essas linhas de transmissão, quanto maiores, existem perdas pela própria natureza física, né, quando você faz uma transmissão de energia. Então você tem que gerar mais energia, né, e uma parte dessa energia ela é utilizada, né, ou ela é consumida no transporte. Né? E as nossas fontes, né, de geração aqui no Brasil, elas praticamente elas estão todas distribuídas. Né? Itaipu, nós temos parques, né, eólicos super importantes lá no Nordeste, lá no Rio Grande do Sul. Né? Então, as hidrelétricas elas estão afastadas pela própria natureza. Então, com isso, você precisa, né, ter grandes linhas de transmissão e também você tem, então, com isso, perdas, que nós chamamos de perdas técnicas para fazer a transmissão desta energia. Gente, e o nosso país é continental. Né? Quer dizer, a nossa área aqui no Brasil, como você sabe, né, ela se equipara, por exemplo, ao continente europeu. Né? Então você veja, né, que o esforço que nós temos aqui no Brasil para levar essa energia, né, de onde você gera para os pontos de consumo é gigantesca. E para isso nós precisamos de linhas de transmissão, né, que cobrem hoje a maior parte do país. Né? É claro que elas se concentram mais aqui no sul, no sudeste, né, no centro-oeste, no nordeste, né, e agora está num processo de expansão agora para o norte. Mas vocês vejam, né, essa, essa complexidade que nós temos hoje para fazer a transmissão de energia. A gente pode, inclusive, fazer uma comparação, né, com rodovias. Né? Você tem rodovias que é permitido, né, uma velocidade menor, né, de transmissão, outras já maiores, né? Mas também, né, existe a condição de, às vezes, você ter um acidente, né, e interromper essa via. E quando você interrompe uma via, você tem alguns problemas aí de apagões, né, e tudo mais. Então, também isso, embora muito raro no Brasil, mas ainda você tem essa possibilidade aqui. Quando nós estamos falando de submercados de energia, né, a divisão aqui no Brasil é um pouquinho diferente. Né? Então, nós temos 4 submercados. Por que essa divisão? Por causa da geração de energia em cada submercado e a capacidade que cada uma dessas regiões tem de exportar ou importar energia de outras regiões. Tá? Então, isso é importante quando nós estivermos falando aqui sobre os contratos de PPAs, né, porque o custo da energia ele é diferente em cada uma desses submercados. Então, quando nós estivermos pensando num projeto, por exemplo, onde envolva as nossas fábricas, os nossos escritórios comerciais, as nossas lojas, os nossos shopping centers, nós temos que pensar nessa questão dos submercados. Né? Não existe um preço, né, igual para todos. Embora nos contratos, né, seja possível você negociar com o seu vendedor um preço, né, um preço igual, mas isso é uma questão, né, de contrato a contrato.
Normalmente, né, a energia que vem através dessas linhas de transmissões que nós temos aí no país inteiro, elas acabam numa subestação ou em subestações próximas dos grandes centros de consumo. A partir daí, as concessionárias de distribuição local distribuem, então, através de linhas menores, né, de baixa tensão, média tensão ou alta tensão, até o usuário, né, até o consumidor. Então, você tem desde pequenos transformadores, né, que alimentam a sua empresa, até empresas grandes que precisam de uma outra subestação, né, para fazer o rebaixamento da tensão para atender a, a sua operação. Claro que aí você tem complexos sistemas de proteção, né, que você precisa, né, para proteger os seus equipamentos, mas também proteger a rede elétrica, né, da concessionária. Então, aí é uma questão de engenharia, né, para que você esteja transmitindo e utilizando essa energia. Então, recapitulando, né, nós temos basicamente geração, né, que pode ser feito através de termoelétricas, nuclear, hidroelétricas, eólicas, fotovoltaicas. Eu tenho a necessidade da transmissão, né, que são aquelas grandes linhas de transmissão, e a distribuição. Isso durante muitos anos, né, funcionou dessa forma e ainda a maior parte, né, dos negócios que nós temos hoje é a entrega da energia, né, por parte das concessionárias de energia. Tanto as concessionárias de geração, de transmissão e de distribuição. Gente, mas isso está mudando, né? Com a autoprodução de energia, né, por parte dos grandes consumidores de energia, ou da geração distribuída, né, que são aquelas placas fotovoltaicas que nós vemos aí nas casas, em pequenos comércios, tudo mais. O que está acontecendo, né? Você, além de ter um fluxo de energia que vai das geradoras até o consumidor, nós estamos gerando agora o quê? Né? A energia que sai do consumidor e entra na rede da concessionária. Isso traz, né, uma complexidade, né, de operação bastante importante, né? Por exemplo, na parte da medição do consumo. Antes era simples, você colocava um medidor, normalmente analógico, né, para aqueles que tinham um disco, você recebia energia, ele registrava, media, alguém ia até lá, fazia uma anotação do seu consumo mês a mês, aí isso era gerado, né, uma fatura, você pagava e tudo mais. Agora mudou, né? Porque você está recebendo energia, mas também você está entregando energia quando você tem sobras do seu consumo, quando você está gerando energia. Então isso trouxe, né, uma complexidade maior, né, dentro, né, deste ambiente, né, do sistema elétrico, não só aqui no Brasil, mas no resto do mundo também, que já experimentam e tem muito mais experiência do que nós dentro desses processos. Gente, e começa a mudar tudo, né? Nós estamos vivendo um outro ambiente de negócios, né? E em um momento, inclusive, que a sociedade discute muito a questão da sustentabilidade, né? Nós temos ainda a Agenda 2030 das Nações Unidas, aonde prever aí 17 objetivos sustentáveis, né, que a sociedade, os governos estão sendo provocados, né, a atingi-los então até 2030. E um deles, né, o que nós chamamos da ODS, né, que são os Objetivos de Desenvolvimento Sustentável, a ODS 7 fala exatamente sobre energia, né, aonde então nós temos que ter uma energia que seja acessível e limpa.
Então, esse é o grande esforço, né, e o compromisso assumido por governos, e também voluntariamente pelas empresas de reduzir, então, o uso de energia que venha de fontes fósseis. Então, várias empresas têm programas, né, conhecidos como ESG, que é um modelo de governança socioambiental, né, que hoje faz parte das suas estratégias empresariais, tá, e que procura, então, atender a todas essas demandas socioambientais. E o pessoal de energia tem um grande compromisso com isso, né, porque algumas empresas, só para vocês terem uma ideia, aquelas empresas que são eletrointensivas, né, o custo de operação em energia pode ser até 50%. Né? Então, realmente, a energia ela tem que ser considerada, né, dentro de uma forma estratégica dentro das organizações. Então, gente, né, para tentar resumir, né, e o setor elétrico dar uma resposta efetiva, eficaz a toda essa complexidade que nós vimos até aqui, né, a grande maioria das concessionárias, né, e o setor elétrico está trabalhando em projetos do que nós chamamos de 4Ds, que é o quê? A digitalização, a distribuição, a descarbonização e a democratização. A digitalização é fundamental, né, para resolver a complexidade dos sistemas que nós temos hoje. Né? Como nós vimos agora, né, com a autoprodução de energia, né, por grandes consumidores que já estão no mercado livre de energia, e também, né, da micro e mini geração distribuída, é fundamental, né, a digitalização desse meio. A mesma coisa que aconteceu, né, com a telefonia. Né? Para quem, talvez poucos de vocês lembrem, né, mas a telefonia analógica, né, que envolvia cabos, uma complexidade bastante grande, ela foi praticamente, né, substituída, né, pela parte de digitalização. Né? Vide que os nossos smartphones, mesmo os telefones fixos, né, que utilizam tecnologia IP, todos eles hoje trabalham virtualmente. Né? E a digitalização é uma questão importante, então, no setor. Existem vários investimentos, investimentos pesados por parte das concessionárias e também das grandes indústrias, né, para digitalizar os seus controles de distribuição e consumo de energia. A distribuição, ela vem a resolver um problema, né, das grandes linhas de transmissão, que tem perdas técnicas, né, como nós falamos um pouquinho antes neste vídeo. Então, se você consegue colocar, né, uma fonte de geração de energia próximo do consumo, você tem menos perdas. Menos perdas significa maior produtividade. Então você, né, tendo a geração próxima do consumo, é muito mais interessante do que tê-las longe. Mas é claro, aí você vem a questão da descarbonização. Se eu for colocar geração de energia próximos aos grandes centros, né, e eu tenho um compromisso de reduzir a nossa pegada do carbono, então eu tenho que utilizar fontes que sejam renováveis. Se eu não tenho condições, né, de tê-las no meu ambiente, né, da minha indústria, da minha loja, do meu shopping center, eu tenho que encontrar mecanismos de estar utilizando e garantindo, né, certificando que essa energia é sustentável, que é uma energia renovável, que é uma energia limpa. E a questão da democratização, né, vem de encontro à ODS 7, né, que fala do quê? Energia acessível, acessível a todos, né, até as camadas mais carentes da nossa sociedade, né, tem que ter acesso à energia, né, para usufruir, enfim, né, de toda a tecnologia,
né, que a humanidade desenvolveu até agora. Tá? Então, a democratização. Então, os 4Ds, né, são importantes para que, né, dentro desse processo aí do setor elétrico. Então, reforçando, né, as organizações precisam reduzir a sua pegada ambiental e os seus custos de energia. Então, isso é uma questão de competitividade, reputação na sociedade. Né? Hoje não é mais uma questão em que é desejável, mas sim hoje é necessário, é mandatório fazer isso. E é claro, não dá para você parar uma operação de uma fábrica para que você instale, né, um novo sistema de geração de energia, né, ou você realinhe todos os seus processos. Né? Porque, afinal de contas, você não pode parar o seu negócio. Não, o seu negócio continua. Então, o que nós vemos que a melhor alternativa, mais rápida e eficaz para que você possa estar utilizando energias de fontes renováveis, é você comprar energia de geradores. Ou investir, né, em plantas de geração de energia renovável, localmente, né, dentro da sua fábrica, do seu ambiente, ou externamente. Né? Então veja, essa questão, então, ela passa, quando nós estamos pensando agora em energia, nós não estamos pensando numa mera compra de energia, né, ir ali na concessionária e pedir para instalar, né, ou fazer um contrato de demanda, né, ou instalar um relógio digital ali para estar avaliando ali, né, quanto que nós estamos consumindo, né, e buscar apenas o menor custo. Né? O que nós estamos falando é numa questão estratégica, né, porque o consumo da energia e a energia que as empresas estão utilizando hoje é parte da estratégia do negócio. Então, isso, né, já fugiu da questão apenas da engenharia, mas isso está indo, né, para as partes mais de alto nível nas organizações, onde não é mais uma decisão técnica, mas também é uma decisão de negócios, é uma decisão estratégica das empresas. E é dentro desse conceito estratégico, é que nós falamos sobre os PPAs, né, os Power Purchase Agreements, que são, então, instrumentos de compra, hoje praticamente, né, de energia renovável, que permite, então, grandes consumidores adquirir energia elétrica para suas operações. Aí, gente, tem várias estratégias, né, que variam desde você investir diretamente no ativo de geração, ou seja, você, com o seu próprio capital, né, investindo nas plantas, ou comprando energia, né, de desenvolvedores, né, ou de geradores de energia, ou até mesmo, né, em alguns casos, comprando certificados renováveis, de energia renovável, que são conhecidos como RECs, né? O International, que é os IRECs, ok? Então, essa é a forma mais fácil que nós temos, né, de atingir vários objetivos estratégicos dentro da nossa empresa. Nós temos vários tipos de PPAs, né? Mas uma das características que nós temos que nos atentar primeiramente são dois tipos, né? Que é o PPA físico e o PPA virtual. O PPA físico, né, é quando existe uma entrega física, como o próprio nome está dizendo, né, do gerador até o consumidor. Aqui no Brasil, né, pelaquela malha que eu apresentei para vocês um pouquinho antes, né, das nossas linhas de transmissão que praticamente cobrem o Brasil inteiro, aqui praticamente todos os contratos eles podem ser contratos de PPA físicos. Por quê? Basta você se conectar, né, o seu gerador, né, de energia renovável se conecta no SIM, que é a nossa rede integrada aqui de energia, e é onde então você pode estar consumindo essa energia em qualquer parte do país. Tá? Existem os
PPAs virtuais. Eles são mais flexíveis porque, na verdade, eles são instrumentos financeiros. Tá? Então, é claro que a empresa precisa decidir, né? E aí já começa, então, algumas tomadas de decisão que nós precisamos tomar dentro das organizações, né? Ir para um PPA físico ou irmos para um PPA virtual. Quando nós estamos falando dos envolvidos nesse processo, praticamente nós temos dois envolvidos. Nós temos aquele que é o proprietário do ativo de energia renovável, que nós chamamos do vendedor, e nós temos as corporações, aquelas que são as compradoras de energia. Existe também uma outra parte envolvida, que são os comercializadores de energia. São aquelas empresas, né, que contratam de diferentes geradoras de energia e oferecem, então, pacotes combinados, né, para consumidores. Normalmente, os comercializadores de energia eles atendem a empresas de médio porte, que já estão, enfim, habilitadas para ir para o mercado livre de energia. Bom, agora vem um outro ponto, né, que é fundamental dentro desse roteiro, né, e que talvez seja aquele que nos dá mais, né, tempo, né, de estudo, que é a questão do prazo. Nós estamos falando, né, de PPAs, não são contratos, né, de curto prazo. Nós estamos falando de contratos de 3, 5, 10, até mais anos. Então você imagine, estão crescendo muito no Brasil hoje os contratos de 10 anos. Então, imagine você fechar um contrato que tem duração de 10 anos. Né? Você tem que levar em consideração, né, qual vai ser o desempenho da sua empresa nos próximos 10 anos. Né? Se vocês irão instalar novos equipamentos, se vocês abrirão novas unidades fabris, né, ou novos centros comerciais, novos CDs, centros de distribuição. Né? Se vocês irão fechar alguma operação em alguma localidade, em função aí de mercado. Tudo mais. Então, na verdade, quando nós estamos falando do prazo de um PPA, você envolve o planejamento estratégico de longo prazo. E isso é importante. Tá? É importante para nós definirmos o nosso contrato. Obviamente, gente, quanto maior o contrato, né, que você tem, maior são as oportunidades aí, né, se você é um investidor, né, de payback, né, de retorno do investimento, e se você está comprando energia de algum gerador, é claro que ele irá te fazer um preço mais atraente, né, pela justamente a garantia que ele tem de estar fornecendo energia para um consumidor do longo prazo. Mas aqui nós temos um problema a ser resolvido. Né? E aqui não é a engenharia que vai resolver, mas sim é a estratégia da empresa. Né? Isso aqui é o alto nível das organizações que precisam se envolver, precisam estar engajadas, né, para definir qual é o prazo deste PPA. E é claro que se nós estamos falando em prazos, nós estamos falando em previsões, nós precisamos conhecer os volumes, né, que nós iremos contratar. Claro, o histórico, né, a série histórica de consumo ajuda muito, né, para nós identificarmos uma tendência de crescimento vegetativo. Né, o crescimento do mercado, né, eu consigo então. Agora, se eu estou pensando, né, já no terceiro, no quinto, né, no sétimo ano, implementar uma nova fábrica, é claro que isso eu posso ter um degrau a mais de consumo. Então, essas questões de volumes são bem características e importantes dentro do cenário. Uma outra questão importante, não só o volume, mas é o que nós chamamos da modulação dessa energia. Porque aqui no Brasil, não muito longe, não muito tempo atrás, relativamente recente, foi implementado o quê? A tarifa preço-hora.
Então, a cada hora você tem um preço de energia. É claro que em horários de maior consumo, né, o preço ele é maior. Então, você precisa, além do volume, você também entender essa modulação, desculpe, né, que você tem, e também a sazonalidade. Né? Porque você pode, tudo isso tem que entrar na conta. Por exemplo, se você faz, e a sua empresa tem uma tradição de fazer uma manutenção em finais de ano, por exemplo, né, onde você dá férias coletivas para os seus funcionários, então você faz a manutenção da fábrica, é claro que naquele período você terá um consumo menor. Empresas, né, que são sensíveis a determinadas datas de ano, né, como Dia das Mães, Dias das Crianças, Dia dos Pais, Natal, existem períodos de maior consumo para atender a produção. Então, tudo isso você precisa entender, você tem que ter a fotografia, né, de cada instante de consumo da sua organização. E é claro, né, que para isso você precisa ter meios de medição, não apenas da concessionária, mas também internos. Né? Então, a automação, as tecnologias de Internet of Things, por exemplo, Internet das Coisas, medindo determinados setores, equipamentos, é importante para você, então, conhecer melhor, né, o seu ambiente. Bom, existe uma outra questão também, se você for um investidor, né, ou se você está comprando energia, é saber que as energias eólicas, né, eólica e solar, elas são chamadas de tecnologias intermitentes. É fácil de ver isso. Claro, você tem mais vento, né, você tem maior produção. Você tem mais sol, maior produção de energia fotovoltaica. Claro, você tem dias nublados, menor produção. Ventos, né, menores, você pode ter um impacto isso na geração. Então, isso são questões que você tem que levar em consideração quando você faz a compra da energia. Né? O que você irá fazer a compra. Normalmente, a gente usa, né, percentual total, né, da planta quando você está fazendo ou considerando a compra de energia, mesmo sabendo dessas intermitências. É que o sistema ele tem um mecanismo que ele atende, né, os gaps. Né? O sistema nacional, o SIM, ele atende esses gaps e permite compensações do seu sistema. É claro que um ponto fundamental é a questão da formação do preço. Imagine, nós estamos fazendo, né, contratos, né, de médio e longo prazo, né, de 5, 10 ou mais anos. É claro, né, que nós temos que imaginar e colocar proteções dentro do contrato que não venham nos prejudicar no futuro. Né? Então, essa questão da formação do preço, ela bastante, tem que se tomar bastante cuidado quando nós estivermos fazendo os contratos. Claro, questões que envolvem aí inflação, por exemplo, né? No momento que eu estou fazendo esse vídeo, nós estamos aí com uma inflação de 2 dígitos, né? Coisa que fazia muitos anos que no Brasil isso não acontecia. Então, são questões que nós temos que nos preparar, né? Colocar cláusulas, né, nesse contrato que possam, então, nos proteger. Um outro ponto importante, né, nessa formação de preço é quem ficará com os certificados de origem de geração de fontes renováveis. Porque, a princípio, pode ficar com quem gera a energia, né, o ativo, ou ele pode transferir esse certificado para o comprador. Né? Então, aí é claro, se você tem esses certificados de origem, você pode, então, usá-los, né, para demonstrar, né, para os seus investidores, para o mercado, que você está reduzindo a pegada do carbono. Né? Existem outros pagamentos aí que são envolvidos que precisam ser negociados durante a formação desse preço e o estabelecimento desse contrato. Uma outra questão importante é a questão dos subsídios, né? Porque em mercados
de energia renovável, e os governos, né, eles oferecem vários subsídios, justamente que é para incentivar, né, esses mercados. Então, é importante quando você está negociando esse contrato, né, com o seu vendedor, ou seja, de quem você irá comprar a energia, né, para ver, né, a divisão desses subsídios, né, para quem pode se beneficiar com esses subsídios. Tá? Então, esse é um outro ponto de atenção aí quando você está desenvolvendo um contrato de PPA. Então, a cada 1 megawatt-hora que você gera nas suas instalações de energia renovável, você tem o direito de emitir um certificado de energia, né, que é o chamados RECs. Tá? Então, isto é o que nós estamos falando um pouco ali na formação de preço. Esses certificados você tem que negociar, né? Se isso fica com o dono do ativo ou se fica com a empresa, né, que está comprando o serviço. Bom, gente, e a questão do risco, né? Esse é um capítulo especial que exige bastante esforço, né, de quem está elaborando, quem está liderando esses contratos PPAs, que é onde você tem que avaliar vários riscos, né? Então, a equipe de compras precisa avaliar os fornecedores, né? O pessoal de finanças tem que avaliar os impactos, o pessoal técnico, né, tem que também avaliar os impactos que existem, a questão regulatória, né, que é bastante complexa aqui no Brasil. E o mercado de energia exige realmente regulamentação complexa, a contabilidade, o jurídico, a questão da sustentabilidade e outros riscos, né, que você possa estar identificando dentro de um contrato de longo prazo, né, como estão sendo colocados aí. Tá? Então, esse é um capítulo, gente, né, que não é só o pessoal de engenharia que tem que estar envolvido, mas tem que estar reunindo, né, várias pessoas aí para estar discutindo, vários especialistas, né, discutindo essa questão dos riscos e, obviamente, né, dentro do processo de análise de risco, encontrar soluções, né, de mitigação desses riscos para proteger a empresa. Bom, e do ponto de vista, então, de balanço, né, do ponto de vista tributário, do ponto de vista, né, de finanças, existe uma complexidade bastante grande, que é como você irá lançar essas despesas dentro da sua organização, ou se você, por exemplo, for investir em alguma planta, você tem que considerar isso como um ativo da empresa. Então, existe aqui uma árvore de tomada de decisão, né, que você precisa percorrer, de qual será a forma que você irá lançar isso nos livros, né, atendendo, né, a toda a parte da contabilidade internacional, né, o IFRS, aonde exige, então, que esses ativos, né, que você utiliza, ou você compartilha, ou que você compra, eles sejam, aliás, corretamente lançados nos livros. Né? Então, aí que entra também uma outra questão de análise para os contratos de PPAs. Pessoal, obrigado, né, por estar assistindo esse longo vídeo, mas eu procurei aqui colocar os pontos principais, né, de um roteiro para que vocês possam estar avaliando, né, um contrato de PPA. Como vocês viram, não é uma questão simples, não é uma questão apenas de engenharia, mas é uma questão estratégica da organização, é, que vem a atender a vários objetivos estratégicos, né, principalmente esses de redução de custos e sustentabilidade. Né, e é uma forma óbvia, né, do que o pessoal de engenharia de manutenção, né, está se alavancando aí para as questões estratégicas dentro da organização. Né? Espero que tenha atendido aí as expectativas e eu fico à disposição de vocês para dúvidas, né, sobre contratos de PPA. Ok? Muito obrigado.